de hoje é direcionada para você, papai e mamãe, que tem as crianças em casa a partir de 2 anos e que estão seletivos, estão comendo talvez além da conta, e trouxemos a Fernanda, nutricionista, para nos falar. Fernanda, o que fazer quando a criança não quer comer? Então, a partir dos 2 anos de idade, né, as crianças já saíram, né, do período de introdução alimentar, já estão com a alimentação mais variada e muitas vezes, né, os pais eles acabam se questionando, né, achando que o filho está muito seletivo, né, em relação a alguns alimentos, né, que acontece nessa idade. É natural, das vezes as crianças elas acabarem preferindo, né, alguns sabores mais adocicados, né, de alguns alimentos às vezes que acabam tendo uma qualidade nutricional inferior, né, em comparado com outros. Então é bem importante que os pais possam observar, né, como é que está sendo as variedades dos alimentos que as crianças estão consumindo, e muitas vezes acontecem dos pais acharem que a criança pode estar comendo pouco, ou muitas vezes, né, tem aquela discussão da criança não comer tudo que foi servido, né, que tem aquela questão de ter que raspar o prato, né, isso é bem comentado. É importante a criança comer tudo que está no prato? O que você tem a dizer sobre isso? Então, às vezes não é do conhecimento dos pais, mas nessa idade, né, 2, 3 até os 4 anos, as crianças elas não têm uma capacidade gástrica tão grande. Então, às vezes por isso que elas acabam não comendo tudo, porque realmente elas não têm uma fome para todo aquele alimento, né? A capacidade gástrica, você fala, é o tamanho do estômago da criança, né? Isso. Nessa idade, é em torno de 200 a 300 ml a capacidade gástrica das crianças. Mais ou menos, para ter uma noção, dá em torno de 1 xícara a 1,5 xícaras de chá. Então por isso que às vezes os pais eles acham que a criança come muito pouquinho, né? Ou acaba se tornando mais seletiva, mas é porque realmente elas não têm tanta fome, né? Para tantas quantidades. E se a criança não quer, ela chegou num ponto da refeição que ela tá saciada, é correto os pais insistirem para a criança comer tudo, limpar o prato, dar recompensas ou até mesmo castigos para as crianças? Então isso não é correto, porque no momento, né, em que a criança já fez sua refeição, por exemplo, né, do almoço, ela já comeu aquilo que foi servido, uma parte daquilo que foi servido, e ainda assim, né, os pais ficam insistindo para comer mais, para terminar de comer o que foi servido, eles vão estar fazendo com que a criança ignore a sua sensação de saciedade, ignore, né, o seu teor de fome. Então isso com o tempo ele pode estar acarretando um adulto que não vai mais ter controle, né, nas suas sensações, nas suas refeições, pode virar, né, uma compulsão alimentar no futuro. Tem muitas crianças, né, que têm compulsão alimentar já, que a gente recebe bastante clientes aqui, e na fase adulta também, eu não tenho fome, mas eu tenho uma compulsão alimentar. Então essa compulsão pode ter início lá na infância. Exatamente. Fernanda, o que você nos diz sobre as principais refeições? Elas devem ocorrer em qualquer horário, junto com a família? Tem que ser à mesa ou ela pode comer em qualquer ambiente da casa? É muito importante sim seguir os momentos certinhos das refeições, né? Ter os horários, né, sempre das refeições, até para as crianças aprenderem a questão da disciplina, né? Elas desde pequenas já têm a disciplina em relação à escola, né? Muitas vezes em relação ao horário de dormir, e as refeições também são importantes ser respeitada os horários. Porque, vou dar um exemplo, né? Às vezes acontece muito de perto do almoço as crianças, né, acabarem beliscando, por exemplo, uma bolachinha, alguma coisa que não tem, né, não é de boa qualidade nutricional, digamos assim. E em virtude deles terem essa capacidade gástrica menor, então no almoço, que seria uma refeição já mais rica nutricionalmente, né, com mais variedade, elas já não vão estar com o mesmo apetite de antes, né? Então por isso é bem importante respeitar cada refeição, não pular nenhuma, por essa questão da disciplina da criança e por também respeitar, né, sua capacidade gástrica. Em relação ao ambiente que você falou, desde cedo também é muito importante já ensinar as crianças a comerem à mesa, né? Fazer aquelas refeições em família, num ambiente então tranquilo, sem distrações, né? Por exemplo, da televisão ligada ou de celular, né? As telas. E não forçar, né? Não usar a comida como uma chantagem ou como uma punição. Muitas vezes acontece, né, de algum responsável dizer, né, que se você comer isso você vai ganhar sobremesa, mas a comida não é para ser essa moeda de troca, né?
A criança precisa aprender que todos os alimentos são importantes. Muitas vezes acontecem com uma tentativa, né, de fazer com que as crianças experimentem novos alimentos, dos pais acabarem escondendo, né, no meio de outra comida algum outro alimento diferente, mas isso não é o correto. A criança ela precisa entender, precisa conhecer o novo sabor, a nova textura. E também queria comentar que isso já foi provado cientificamente, que principalmente as crianças mais novinhas, é necessário que elas experimentem pelo menos 10 vezes o mesmo alimento para elas poderem dizer se elas gostam ou não. E dentro, né, dessas tentativas, né, de experimentar, de testar com ela, é bem importante também que o adulto, que é responsável, possa estar preparando esse alimento de formas diferentes. Como, por exemplo, fazer um alimento um dia cozido, outro dia na sua forma assada, outro dia cru, né, outro dia posso fazer um bolo, por exemplo, um bolo de cenoura. Olha que variedade a gente tem, né, de preparar a cenoura. Ela cozida, ela assada, ela crua. E nessas preparações, é importante deixar a criança participar das preparações? Com certeza. A gente vê vários, né, às vezes exemplos de um prato montado com desenho, com a criança montando o seu próprio prato, né? Isso é muito importante, isso envolve ela, vai dar ela mais entusiasmo em estar consumindo aquele alimento, de estar envolvendo ela tanto na preparação como na montagem do prato. Isso também já vai ser algo a mais que vai estar ela comendo, né, com prazer, e também comendo, né, alimentos que vão estar trazendo bem-estar e a carga nutricional que ela precisa. E se a criança não quer comer um alimento, experimentar de maneira nenhuma, o que os pais podem fazer? Primeiramente, então, os pais têm que estar observando os próprios hábitos, né? O que eles têm feito. Será que esse alimento que eles querem que a criança esteja consumindo, eles também estão consumindo? Nessa fase, né, dos 2, 3 anos, as crianças elas vão muito pelo exemplo, né, dos seus pais, dos adultos com quem elas têm mais convívio. Então, o primeiro passo, a primeira mudança que pode acontecer, né, na rotina dessa família é os pais também estarem avaliando a sua alimentação, né, as suas escolhas, o que eles estão colocando diariamente nos seus pratos, né, para que a criança possa ter esse exemplo dos pais, né, também na alimentação. E quando as crianças estão acostumadas com muitos doces, muitos chocolates, refrigerantes, alimentos ricos em açúcar e em baixo valor nutricional, e os pais resolvem fazer uma dieta em família, o que fazer para a criança mudar esses hábitos? Então, além do exemplo, né, como nós já falamos, que é muito importante, o primeiro passo é não ter em casa, né, não passar a não comprar mais, né, porque não é as crianças, né, que vão ao supermercado, que tem esse poder de escolha, né, dizer o que elas querem, tá trazendo para casa, tá comprando. Então, o primeiro passo, os pais, né, estarem revendo a sua alimentação e não trazer mais para casa. Ou até mesmo se eles quiserem optar por opções mais saudáveis também, de outras preparações também, hoje já existe uma infinidade, né, de opções de receitas, de preparações com ingredientes, né, mais funcionais, mais com maior valor nutricional também para estar sendo utilizado na alimentação das crianças. E para você que está disposto a mudar os hábitos juntamente com teu filho, com tua filha, aqui na Mais Natural nós temos diversas opções. Temos as farinhas, temos os grãos, temos os adoçantes totalmente naturais que não causam nenhum efeito colateral, que você pode aos poucos estar introduzindo nos hábitos da tua família, dos teus filhos, e substituindo os carboidratos refinados por opções saudáveis. Também temos a kombucha, que ela pode substituir o refrigerante. Ela é uma bebida gasificada naturalmente, à base de chá verde e saborizada com frutas. As crianças que estão acostumadas a comer muitos salgadinhos industrializados, nós temos aqui os chips de batata doce, de aipim, de banana, que são crocantes e muito agradáveis ao paladar. Então, nunca é tarde para você mudar os hábitos juntamente com teu filho e introduzir uma alimentação saudável.